Salve, rapaziada, estamos aqui para mais um podcast. Prazer, meu nome é Lucas Ferro, sou mecânico e proprietário da Espaço Car Centro Automotivo. E hoje nossos convidados aqui é nível hard, o pessoal brabo. Estamos aqui com Ricardo Uti, proprietário da Uti Garage, uma mecânica voltada aí para multimarcas, mas focado bastante em carros japoneses. E Tito Neves, um cara dono de uma agência de comunicação e marketing. Dentre várias atividades do cara aí, é autor de um best-seller. O cara publicou um livro, Retratos de Família, é isso? Retratos de Família. Sim, é isso aí. De família. Vamos bater um papo aí com esse pessoal aqui. E começa contando sua história aí, Uti, pra nós. Quanto tempo você tá com a sua mecânica lá? E como que começou essa história? Não, legal. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tito, um grande amigo, né? E Lucas, a gente tem se entrosado, pegando uma amizade agora mais intensa aí, né? E vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar umas ideias, contar um pouquinho da história aqui da Uti Garage e da minha história. Se eu gaguejar e voltar, vocês vão me perdoando aí por algum erro aí, engasgar, tomar uma aguinha aqui, mas vamos... É nada, isso vamos voltar. Primeira vez no podcast, mas vamos lá, vamos quanto mais você engasgar, quanto mais for natural, melhor, pô. Aqui é um bate-papo bem real, lá. Pô. Cara, a minha oficina aqui, a Uti Garage, aqui em Americana, é bem recente, né? Tem 2 anos e 3 meses, mais ou menos. E iniciamos aí em meio à pandemia, né? Com bastante dúvida, bastante preocupação. Mas iniciamos bem, seguimos, foi o que você falou, né? A gente iniciou com foco bastante em carros japoneses, montadoras japonesas, né? Por conta do meu histórico. E aí caminhamos bem, iniciamos muito bem e já estamos com a segunda loja, né? Então hoje a gente tem 2 oficinas aqui em Americana, dentre outras atividades que a gente vai comentando aí. Mas a oficina é bem recente. E essa gestão aí de ter duas unidades já, de você ter que estar de olho, uma você está mais presente, acredito eu, né? Sim. E a outra tem que estar de olho também lá. E como que funciona? É tranquilo? Fica mais corrido? Como não que fácil. Não é fácil, não é tranquilo. É bem... Porque o pessoal te procura lá, chega na outra também? É bem desafiador. Como a gente trabalha com muito agendamento, então acaba facilitando um pouco. E aí você conhece o cliente, você conhece como conduzi-lo, né? Então, assim, é um pouco mais tranquilo. Mas a gestão não é fácil. Então, o desafio agora é a questão de como gerar processos, gerar controles, gerar formas de visualização, que você vai ver que é uma coisa que eu gosto muito, né? É uma palavra muito comum em japonês, chama Mieruka. Mieruka. Mieruka, que é uma gestão de visualização, né? Então, uma coisa que eu gosto de conduzir muito forte, então é uma forma de conseguir conduzir as 2 oficinas de uma única vez, né? É lógico, aí tem a questão de formação de equipe, treinamento, processo, procedimento. Então, assim, é uma série de coisas que a gente está... Porque a segunda oficina começou agora, faz 3 meses, né? Então, endereço muito novo, recente, né? Muito recente. Então, eu visitei lá essa semana, lá não conheci, errei, fui numa, achei que era uma, cheguei na outra. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando muito forte agora, né? Estamos padronizando bastante coisa, melhorando alguns processos, né? Então, seus avós são japoneses? Meus avós são japoneses, isso. Meus avós são japoneses. E aí você foi pro Japão já... Morou um tempo lá? Exato. Na verdade, essa questão de estar na área automobilística começou tudo lá, né? Então, eu fui em 97 com os meus pais. Você ainda não tinha ideia que ia trabalhar não tinha ideia. Não trabalhava aqui? Não. Eu fui pro Japão em 97 com meus pais. Trabalhava em fábrica de comida, né? Então, produzia comida lá, né? E de lá começou a florescer a questão do automobilismo. Lógico, desde pequeno sempre gostei. Tá na veia, né? O automobilismo, né? Tá no sangue, né? Gostar de carros, mas não tinha entrado em nada que fosse mais profissional. E aí lá sim eu tive a oportunidade de ir pro colégio da Toyota, lá em Nagoya, que tem um colégio muito grande, que é uma universidade, na verdade, de vários níveis. E lá eu tive a oportunidade de estudar mecânica lá. Então, minha formação de mecânica é lá do Japão, do colégio da Toyota, né? Isso foi em 2000, né? 3 anos depois que eu tinha ido pro Japão a primeira vez. Só pra gente não deixar
o Tito ali cochilar? Não, tô vendo a história. Não, eu sou sim. fã desse cara. Ele tem uma super história, muito bacana. Não, ele vai continuar a história dele em seguida, mas só para você contar um pouco do seu trabalho, assim, que você trabalha também, o pessoal entender. E o Tito tem história no Japão também, mano. Então. Tem, pois é, ele estava falando que antes de começar a gravar até... Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui ao lado do Ricardo, que é um amigo, né, um mestre para mim na relação procedimentos, métodos que ele aplica na oficina dele, nas coisas dele também. Então, é muito bacana estar aqui e obrigado pelo convite também. Mas eu quase interrompi aqui porque quando você estava falando do Colégio Toyota, eu ia perguntar do macacão. É um desses aqui? Esse laranja aqui. Então precisa contextualizar. A gente precisa voltar nessa história aqui ainda. Né, do macacão, né? Que esse macacão, poxa, quem tem, né? Ele vai contar. Falo para ele, cara, tua história dele também. Temos que contar. Que é, na verdade, o que eu faço, né? Para a UT Garage também, que é a gestão de comunicação e marketing, né? Então, a comunicação, ela está presente em tudo. E aí a gente trabalha com esse fomento, análise, diagnóstico e desenvolvimento estratégico. E aí eu acabei conhecendo o Ricardo por conta da Motitec, que é o centro de treinamento, que ele vai falar ainda sobre isso. Mas eles têm um centro de treinamento e você divulga também e faz parte dessa comunicação dessa escola que vocês dão esse treinamento lá. Na verdade, nós nos conhecemos por conta da Motitec, né? Tem o William Morassuti, que é Sim, já fez um podcast comigo aqui também. Foi o primeiro, se não me engano. Foi o primeiro. E ele é o nosso sócio na escola, né? No centro de treinamento automotivo. E aí foi quando eu conheci o Tito, né? E aí quando eu conheci o Tito, eu estava justamente nessa transição de ampliação para a segunda oficina. E aí eu já entendi essa necessidade de ter necessidade de ter outros braços, né? Para poder me ajudar, né? Então, assim, a primeira oficina estava indo muito bem, deslanchou muito rápido em 2 anos. E aí eu estava migrando para uma segunda oficina, só que os desafios vêm, né? Então, assim, necessidade de profissionalizar algumas áreas, né? E aí foi quando eu conheci o Tito. E aí, a partir de então, ele cuida da parte de marketing, estratégia, comunicação. Então, tudo que vocês veem rodando por aí, tem a mão do Tito aí também. Eu então, preciso entender melhor esse trabalho dele também. Tudo que você vê da UT Garage por aí, tem a mão do Tito aí, da Growth Rock. Então, né, que não é só o Tito, ele também tem uma equipe por trás aí que ajuda ele também. Então, foi bem legal esse... Foi bem legal. E aí você foi para essa escola lá em Nagoya? Isso, em Nagoya, no Japão. Onde você começou? O macacão. Que é onde saiu esse macacão. É o uniforme lá dessa escola, é isso? É o uniforme da escola. Mostra o macacão, tira ele para cá, vou mostrar ele. Vamos lá. Então... Tá dando para pegar aí, Samuel? Tá dando para ver aí. Aqui? Nessa câmera aqui, ó. Então tem aqui escrito Toyota Technical College de Nagoya, que é onde eu fiz curso de mecânica. E aí lá me formei e voltei para o Brasil. Esse curso você começou lá por quê? Você trabalhava com um setor de alimento, você disse, né? Isso. E de repente fazer um treinamento... Legal, esse porquê é bem legal. Porque, assim, o que eu vivenciava muito nessa época que eu estava no Japão. Todo mundo ia com algum propósito de ganhar dinheiro, ou de juntar dinheiro, ou comprar algum bem no Brasil, mas eu via que esse ciclo era meio contínuo. Então, assim, a pessoa vai lá, ganha um dinheiro, volta, aí ela acaba que volta para o Brasil fora do mercado de trabalho, fora dos estudos, numa condição não muito favorável, porque ela não está no mercado aqui. Então, ela voltava com um montante, não tem constância nem lá nem aqui. Exato. Então, ele vinha para cá, acabava gastando ou não dando sucesso em algum negócio, voltava para lá. Aí ficava lá mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, voltava para cá. Então, eu senti que esse ciclo era muito contínuo, né? Apesar de, na época, ter 17, quando fui para o colégio, eu tinha 20 anos, eu sentia já que era muito contínuo. Então, eu queria, de alguma forma, enraizar, além da questão da paixão por carros, me enraizar e trazer para o Brasil alguma forma de iniciar, né, na questão profissional e criar um plano de carreira. Foi quando eu tive a oportunidade de entrar no colégio da Toyota, de mecânica. Fiz o colégio, né? Isso é um colégio, tipo assim, você tem o seu... era um horário tipo a noite, noturno? Você trabalha à noite, o dia inteiro? Era das 9 da manhã às 4 da tarde. 3h30, 4 da tarde. Então, eu tive que me preparar, juntar um dinheiro, porque o colégio era pago. E tinha mais a questão de ficar um ano me bancando, né? Porque eu tive que mudar de estado, ter
uma série de uma logística um pouco complexa, né? Enfim, me preparei, fui pro colégio, banquei tudo, estudei, morei perto do colégio. Estudou por quantos anos? 1 ano lá, 1 ano. nesse curso de mecânica. E aí voltei pro Brasil. Assim que terminou, já estava com passagem comprada, voltei pro Brasil. E aí que começa a minha história aqui no Brasil na parte profissional, né? Na parte de automobilística, Setor né? automotivo aí. Exato. Então fui para trabalhar em concessionária, Toyota. Já entrou na Toyota? Já cheguei entrando na Aí tava Toyota. fácil, né? Você foi lá no ninho da... Eu tava no colégio da Toyota, né? Então existia já nessa época o link Japão-Brasil na questão dessa educação, né? Desse Intercâmbio colégio, aí também, né? Exato. Então eu voltei, já fui direto para a concessionária Toyota. Aqui americana, não? Não, em São Paulo. Lá em São Paulo. É. E aí lá eu trabalhei 4 anos com concessionária Toyota. Nesse meio tempo, eu retomei os estudos, fui fazer engenharia de produção mecânica. E aí fui para a fábrica, né? Então eu falo que foram 20 anos mais ou menos dentro da mão da marca Toyota, né? Então colégio, concessionária fui para a fábrica. Fábrica, quantos anos? Aí foram mais 15 e poucos anos Nossa, dentro da fábrica. Tempo de experiência ali na fábrica, hein? Dentro da fábrica. E que linha? Linha de montagem? Não, eu iniciei na área técnica já, porque eu já fazia engenharia de produção mecânica, né? Então eu já iniciei na área técnica. E o meu conhecimento todo, bagagem era técnico, né? Então teve o colégio e os 4 anos de concessionário. Eu fui trabalhar já na área técnica, num departamento chamado TADES, que era um departamento de soluções e reparos complexos e diagnóstico. Então, um exemplo, a concessionária está com algum problema crítico, que ela não consegue resolver o problema do cliente, ela entra em contato com essa área e essa área vai dar todo um suporte de como ele vai seguir com o diagnóstico e reparo daquele carro. Então, eu entrei nessa área e aí fui migrando. Aí eu mudei para uma área de engenharia de serviços, que é de investigação de plano de campo. Aí lá eu cuidei de sistema de combustível, motores, suspensão. Depois disso, eu fui para uma área de novos projetos, novos modelos, né? Então, em 2012, quando lançou o Edson em Sorocaba, eu participei muito desse projeto. Vim para Sorocaba, fiquei 8 meses aqui quando lançou o projeto. Voltei para São Bernardo, porque a maior parte foi em São Bernardo, né? Na planta de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Voltei para São Paulo, foi quando comecei a me preparar para ir para o Japão, né? Então, pela fábrica? Pela Toyota. Foi quando voltei em 2013, né? Então, desse período de 2005, quando entrei até 2013, eu migrei para alguns projetos, vim para Sorocaba, voltei, e aí nessa volta comecei a me preparar para ir para o Japão. Exige um certo preparo para você poder ir para lá, porque é um projeto de 2 anos. Mas lá. Isso, você já falava fluente lá, no Japão? Japonês? Não falava fluente. Não falava, assim, me virava bem, mas não falava fluente. Mas sempre me virei bem lá. Né? Eu aprimorei muito o japonês quando fui agora em 2013, né? Porque em 97, anos 2000, quando eu estava lá, era muito novo. Então eu convivia muito com brasileiro acabou saía, que não... e tal. Então acabava que não... Nessa época eu não me enraizei muito na cultura japonesa. Agora já em 2013 não. Aí você foi... Em 2013 eu fui focado em me enraizar lá. E aí eu comecei a estudar. Você foi pela Toyota para estudar? Não, para trabalhar lá. Para trabalhar na fábrica de lá também? Lá eu era responsável por toda a questão de problemas de campo da América Latina. Tá, mas isso é um intercâmbio para você também trazer um aprendizado para cá? Sim, não, faz parte de um plano de carreira para você. Exato. Isso daí eles mandam determinado quantidade de pessoas lá por ano e tal? Isso, exato. Né? Depende dos projetos, depende do plano de carreira, depende de talvez pelo seu estudo, pelo seu conhecimento que você e você já tendo morado lá, facilitou você ir também para lá, né? Não é qualquer um que vai chegar lá e vai falar, a fábrica vai mandar para o Japão. Não é né? fácil. Você imagina uma fábrica que na época tinha 5.000 funcionários. Você ser escolhido para ir para lá. Que legal, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Lógico, tem várias pessoas de várias áreas, mas eu lembro que no auge, sei lá, tinha 50, 60 pessoas de 5.000, né? Então é uma coisa bastante gratificante ter conseguido ir. E extraí muito de lá, né, nessa época, porque eu fui justamente com a intenção de não só contribuir para a Toyota do Brasil, mas me enraizar mesmo com a cultura japonesa, né? Então dessa vez eu fui muito focado. Aí
participava de todos os treinamentos em japonês, reuniões em japonês. Então, eu acabei conseguindo extrair bastante E ficou coisa quanto lá. tempo dessa segunda vez? 2 anos. 2 anos. 2015 voltou. Isso. E aí, em 2015 eu voltei, 2015 eu voltei, e aí estava na época do lançamento da nova Hilux. Eu entrei no projeto da Hilux como líder de o que acontece? Né? Na Toyota, toda vez que lança um produto novo, principalmente quando é totalmente novo, reestilizado, modelo novo, cria-se um departamento temporário para investigação de campo. Então, por exemplo, o carro foi para a rua, todo problema que acontecer, esse departamento é informado. E aí a correria é como solucionar esse problema na linha de produção imediatamente, para que outros carros não saiam com o mesmo Não problema. sai com defeito. Né? Isso falando de qualidade, falando de processo de produção, tudo isso. E aí eu voltei em 2015, fui liderar esse grupo lá em São Bernardo, que era parte do grupo era com o pessoal da Argentina, porque a Hilux é montada na Argentina. E por lá fiquei também cerca de 8 meses. E aí, pós esse... Tô falando pra caramba. Depois Não, mas essa é a ideia, pô. Né? Essa é a ideia. E aí, em 2015, depois de finalizar o projeto da Hilux, que tem vários episódios muito legais de teste, né? Então, porque assim, que o grupo não é somente de receber informação e passar para frente. Então, assim, a gente recebia informação de problema de campo, você tinha que ir lá no lugar, confirmar que o problema existiu, como aconteceu. Então, assim, tem várias histórias que a gente vai ficar aqui 3 dias contando, mas como a história, por exemplo, de Urubici, lá em Santa Catarina, que tinha um cliente que descia uma serra, lá a Serra do Rio do Rastro, não sei se você já ouviu falar. Sim, já. Que esquentava o freio dele, então a gente tinha que ir para lá, parametrizar, encher o carro de instrumento e testar, até identificar a causa do problema e solucionar lá na raiz, que lá pode ser no processo de produção, como pode ser no design do carro, né? No desenho mesmo, lá no projeto. Enfim, em 2015 finalizamos o projeto da Hilux, e aí eu fui por uma área bem diferente na época para mim, que todo o meu histórico era da área técnica, engenharia, área técnica, qualidade, controle, garantia, todas essas áreas eu passei. Depois disso eu fui para a área de relacionamento com o cliente, que era uma área totalmente diferente, uma área que cuida de toda a empresa praticamente. Então lá nós chegamos a ter no grupo eu liderar mais de 100 pessoas com um terceiro, call center, 124 horas. Enfim, foi um outro desafio. E tinha um grupo bem forte lá, que é o grupo de gerenciamento de risco, né, que é chamado de risk management, né? Que é a galera, um grupo de engenheiros que investiga problema de campo que acontece de incêndio, morte. Então era um grupo bem sério, bem legal de trabalhar. Enfim, quando eu saí da Toyota, eu estava ainda nessa área de gerenciamento. Em que ano você saiu da Toyota? Saí final de 2020. Nessa época eu já estava em Sorocaba, né? Então, em meio à pandemia, várias mudanças da empresa, decidiu-se então migrar o departamento para Sorocaba. Então, viemos todos para Sorocaba. Mas nesse contato com o relacionamento com o cliente, te trouxe muita bagagem, né? Porque ali você... Sim. Na verdade, a gente já tinha um pouco desse histórico lá, quando eu estava na engenharia de serviços ainda, porque teve um episódio que foi muito forte na Toyota, que foi a questão dos tapetes, né? Então teve um recall mundial de quanto de um acidente que aconteceu lá lá nos Estados Unidos, de uma família que infelizmente faleceu no acidente. E aí, por conta disso, teve um recall por causa do tapete. E aí, dessa época a gente já atendia muito cliente, né? A gente era do grupo de engenharia, a gente fazia muita visita de campo, né? Porque os clientes não queriam andar mais com o carro, não tinham segurança de andar com o carro. Tinham visto esse acidente nos Estados Unidos, tinha muitos relatos de carro que acelerava sozinho. Não lembro se vocês viram isso nas mídias. Mas tinha o pessoal muito, assustou. assustou. Então, assim, eu lembro que eu fazia 2, 3 viagens por semana. Isso mancha a marca para vendas então, e tal, então, né? a gente tratou muito forte essa questão do atendimento ao cliente para solucionar esse tipo de problema. Então, assim, mostrar para o cliente que o carro dele é seguro, o carro dele é bom, o carro dele podia dirigir, né? Então, assim, que ele podia pôr a família dele dentro do carro e podia andar. Então, foi uma atividade que a gente começou lá nessa época do recall do tapete, né? Que foi muito forte isso, né? Lógico que tinha toda uma equipe, toda uma história. E aí, quando fui para de relacionamento com o cliente, carreguei tudo isso também. Então, essa questão do atendimento com o cliente é bem forte para mim, é bem latente, assim, né?
E aí, vindo para a oficina aqui agora, eu acho que faz muita diferença. Eu sabe? acredito que sim. Eu acho que... Até outra questão eu acho muito interessante, eu acho que o sul-americano, a disciplina... Eu posso estar errado aqui, mas a disciplina do sul-americano é uma bagunça. Cara, é uma bagunça. Perto do europeu, principalmente o pessoal japonês também, né? Nessa questão que você foi para lá com 17 anos. Isso. Tem a questão do 5S, que também vem do Japão, não vem? Sim. Como que isso mudou, cara, essa disciplina no seu desenvolvimento como pessoa? Até para você trabalhar nas empresas, na Toyota mesmo, no seu trabalho hoje, porque você ter essa disciplina, cara, organização, faz uma diferença total. Criação de filhos, empresa, em geral. E como que você foi, esse aprendizado, você mudou bastante, você... Sim, mudou, não, com certeza mudou, né? Apesar do sangue asiático correndo às vezes, né? Até essa época de 97, quando eu fui com 17 anos, eu conhecia muito pouco da cultura japonesa, né? Conhecia um pouco por causa dos meus avós, enfim, por causa de algumas coisas. Eles sempre procuraram manter a história viva, mas assim, conhecia muito pouco. Então, ter ido para lá foi muito importante para ter, de fato, conhecido a história, conhecido a cultura. E eu acho que é tudo muito voltado para a cultura, sabe? Eu já escutei muitas histórias, voltando um pouquinho como exemplo as montadoras, porque o processo de produção Toyota, Honda, ele é muito aberto, todo mundo consegue ver, todo mundo enxerga, todo mundo estuda. Bem transparente. É bem transparente, né? Se você pensar no TPS, você acha livros, acha conteúdo em qualquer lugar, vários lugares. Mas por que não rola ou não acontece exatamente como nas asiáticas, em mercados europeus, mercados americanos, montadoras americanas? Porque não está no coração dos caras fazerem. TPS seria? Sistema de produção Toyota. O pessoal entender e eu também. Sistema de produção Toyota. Então, assim, então você encontra vários aberto lugares, lá para você. Né? E tem grupos dentro da Toyota hoje que atuam em outros mercados, hospital, mercado, né? E com resultados surpreendentes, né? Você não imagina um sistema de produção Toyota dentro do hospital. E eu já vi, assim, né? Tinha um colega meu que atuava de frente com esses projetos e você vê o resultado de como o hospital ganha agilidade, atendimento, né? Conforto para a família que está esperando ali. Então, assim, mas por que muitas vezes não funciona, né? Voltando à sua pergunta, porque às vezes não está na cultura, não está a gente fala no coração da pessoa querer fazer. Então, assim, você pode falar para ela assim, você tem que fazer isso. Ela vai falar assim, puta, legal, funciona. Ela vai fazer uma vez, duas, na terceira ela vai falar, nossa, mas tem que fazer de novo. Quer um atalho já e aí quer já cria achar um atalho e aí já se perdeu. Então, essa ida para o Japão, desde lá de 97, foi muito forte por essa questão da cultura. Então, a questão do 5S, a questão do Kanban, a questão da organização, a questão do atendimento, eu acho que veio muito de lá, né? Então, isso tudo nasceu lá isso para o modelo da sua loja, hoje da sua mecânica, é muito organizado também. Eu visitei essa semana lá, não conhecia ela. Isso daí ajuda muito, né? Eu porque o pessoal tem ideia, cara, da mecânica. Hoje mudou bastante. Não sei se você visita também bastante mecânica por aí, mas a ideia não tem tanta a organização, a limpeza, um piso epox. O pessoal acha que qualquer investimento, você vem reclamando muito, mas você não vê investimento na loja, no estoque, sabe? Então tem muito o cara tem que estar lá. E não é assim, cara. É uma empresa lá que tem que ter. Começa de aparência, você chega a um ambiente claro. Qualquer um que chega, às vezes você chega num lugar e você vê que, pô, esse lugar aqui é legal. Alguns você chega e fala, caramba, o cara aqui não é fácil trabalhar aqui, né? Isso está mudando, né? Isso é recente, essa mudança. Sim. Eu vejo esse cenário, não é novo, mas ele é bem pontual. Então, essas oficinas que não se adaptaram e não se adaptarem a esse novo modelo de negócio, elas vão ficar para trás e fatalmente vão fechar. Essa questão toda, acabei puxando a conversa aqui, mas é para falar em relação à questão da cultura. Isso que o Ricardo nos traz em relação à cultura do Japão,
a cultura japonesa é uma coisa que ou ela entra na tua essência ou ela não acontece na tua família, no teu negócio, na tua gestão. Então, até por isso que a gente se dá bem, né? Porque a gente tem essa questão de organização também. E, por exemplo, eu passei 10 dias somente no Japão. Eu estive no Japão em 2012. Foi para lá também? Fui para lá também, em 2012. Fui para lá dar aula de fotografia do meu primeiro livro, que é o Retratos de Família. Esse ano é marcante para mim. O Corinthians foi campeão lá no Japão. Pois é. E aí, o que aconteceu, cara? Eu voltei revoltado. Porque é um choque cultural muito grande. Você chega lá, uau, o que é isso? Eu conto uma história, cara. Eu fiquei em Hamamatsu, uma cidadezinha província, Shizuoka, né? Shizuoka província, isso. Vocês não se conheciam ainda? Não, nem imaginavam. Nem imaginava. E aí eu fiquei num hotel que ele ficava bem em cima de uma estação ferroviária, né? Tinha uma estação ferroviária e o hotel. Quando eu olhei a janela do hotel, eu falei, caramba, cara, a estação ferroviária passa aqui, não vou dormir, né? Cara, você não ouve nada dentro do hotel. Você não ouve nem as máquinas lavando roupa que ficam funcionando, assim, nada. Trem, então, passando nada. Mas onde que eu quero chegar? Primeiro dia que eu desci, que os caras foram me buscar, depois do café da manhã, para a gente conhecer a cidade, antes das aulas, tinha um par de sapatos, bem na entrada do hotel. Eu passei 7 dias ali, naquele lugar. O sapato permaneceu lá, ninguém tirou. E ainda eu brinquei com o meu amigo, Marciuda, falei, cara, ninguém tira isso daqui por quê? Ele falou, porque pode ser de alguém. Ninguém mexe. Então, é um choque de postura, de conduta muito grande. Quando você volta, cara, você fala, caramba, nós poderíamos ser muito diferentes. E quando você vê isso aplicado na gestão do negócio, na oficina mecânica, ou no meu caso, dentro da agência também, você entende essa diferenciação entre o atendimento do cliente, entre viver a cultura daquilo que o cliente está vivendo quando ele entra na sua oficina. Quando o cara chega na tua oficina, ele vê como você se comporta, como você trata os carros que ali estão, como você trata o cliente e como é a qualidade do seu serviço. Então, voltando ao início da conversa, as oficinas, os centros automotivos que não se adaptarem, e outros negócios também, a cidade mudou muito, a nossa região toda aqui mudou muito, né? Eu voltei a morar aqui tem 12 anos. Fiquei 22 anos em São Paulo. Já foi um choque, né? Voltar e as coisas ainda estarem caminhando. Um choque em que sentido de São Paulo para cá? Quando nós voltamos, vou falar do misto quente, Ricardo? Não, pode falar. Padarias, vamos pegar as padarias, né? Quando a gente voltou, eu tenho um problema seríssimo com padarias aqui na região. Padaria em São Paulo você é mal acostumado. O áudio tá legal né? aí, Samuel? Tá. Padaria em São Paulo você é muito mal acostumado. Tem 24 horas e tudo funciona o tempo todo. Aí fui pedir um misto quente numa padaria. A menina falou assim, moço, você quer que esquenta a mesma chapa? Falei, claro, eu quero um misto quente. Ah, mas eu vou ter que acender a chapa, vai demorar. Estou falando de 12 anos atrás. Hoje nós temos uma infinidade de padarias legais aqui na região também, o que, na verdade, embasa essa questão da cultura, o desenvolvimento da cultura, do atendimento ao cliente, né? E é pouco tratado essa questão do atendimento. A gente vive numa região, não falando mal, porque eu sou nascido aqui, né? Só estou falando da coisa que eu consumo diariamente, aonde você entra às vezes no estabelecimento comercial e você sai sem ser atendido. Opa, qual é a cultura desse lugar? Como é a comunicação desse lugar, né? E eu vejo isso muito forte dentro da cultura japonesa, porque, por exemplo, poucos se habilitaram a aprender a falar o japonês. Não, Nihongo, né? Nihongo. Isso. Nihongo. Né? Nihongo. Como ele se habilitou para poder ser selecionado pela Toyota para ser enviado ao Japão. Poucos se habilitaram a aprender a desenvolver o inglês, a língua inglesa, para aprender. E mesmo as pessoas que estão lá, né? Eu conheci, quando eu fui para lá também dar aula, poucas pessoas falavam japonês. Morando estavam lá há mais de 20, 30 anos. Preparava. Um amigo meu falou, não fala, minha filha já fala. Opa, cara, mas e você? Como você se comunica? Ah, só me comunico com brasileiro. Mas você está em outro país, não é verdade? Então, essa questão toda da cultura, ela move uma série de fatores que a gente acaba trazendo para o modelo de negócio. Um negócio que vai ter sucesso e um negócio que
vai patinar e tende a sumir. E hoje o público quer ser bem tratado. Muito bem tratado, porque está pagando por isso, né? A questão de cultura lá é muito forte no Japão, né? É bem forte. Mas são assim, se fala de cultura, tem muita coisa envolvida, né? Mas algumas coisas que a gente consegue pontuar, que é bem legal, por exemplo, eles dão muito valor ao que eles fazem, ao que eles produzem e ao que eles consomem lá dentro. Né? Então, assim, é muito forte isso. Não é que nem o brasileiro, assim, que é meio americanizado, por exemplo. Tudo é melhor de outro lugar. Exato. Então, essa é uma questão forte lá do Japão, porque eles gostam de produzir, consumir e dar valor ao que eles fazem. Então, assim, eu tive há uns 2 meses atrás uma visita na oficina de um diretor da NGK, aqui do Brasil, que é um japonês. Não lembro se era diretor, vice-presidente, é um japonês. E ele foi até na oficina, porque ele acabou ficando sabendo pelo distribuidor de peças, que falava japonês, tal, não sei o que, quis vir e veio aqui na oficina. E aí, conversando com ele, perguntei assim para ele, por que no Japão, ainda hoje, você vê muito pouco carro elétrico? Carro híbrido assim, é muito difundido lá, a maioria dos carros são híbridos. Híbrido Só que você vê muito pouco carro elétrico no Japão. E tem infraestrutura para ter carro elétrico. Mas por que não tem? E ele explicou porque, como hoje a maioria dos carros elétricos são produzidos pelo mercado chinês e não pelo mercado japonês, não é interessante para eles. Eles não querem que outros mercados invadam lá. Né? Então, mas a indústria lá, eles dão conta, eles importam um pouco, então, no caso? Não, importa muito pouco. Você vê muito pouco. Hoje em dia, talvez você vê mais BMW, Mercedes. Isso é por questão de política, né? Mas porque assim, a gente... eles exportam muito, né? Na verdade, isso é verdade, né? Então o Japão exporta muito carro, né? E estão muitas montadoras lá, né? Tem Honda, Suzuki, Toyota, Subaru, Mazda. E carros em geral, Mitsubishi. o carro japonês, você que tem uma experiência já, não só Honda, né, e Toyota, é uma marca mais confiável, você acha mesmo? Assim, não sei se confiável é a palavra, mas talvez é o custo-benefício, mas assim, a questão de confiável, não, acho que é muito relativo, né? Então, assim, que nem cliente procura muito, né? Deve te procurar também, né? Mas tal carro é bom, tal carro é ruim, tal carro... Sim. Cara, depende muito do histórico do carro, depende muito de quem cuidou do carro, de como foi feita a manutenção, né? A gente sabe no dia a dia que tem alguns carros que têm mais problemas que os outros, que porque eu pego muito carro coreano, por exemplo, talvez com 50 mil os amortecedores já foi tudo pro pau. Sim. Você pega carro japonês com 100 mil, os amortecedores ainda estão assim. Não, assim, esse é um fato, né? Que carro japonês tem um nível de qualidade muito bom. Mas por outro lado, eu falo que o carro japonês ele é um básico bem feito, né? É diferente do carro alemão, carro americano que é cheio de luz, cheio de botão, cheio de acessório, luz. Por exemplo, você pega carro japonês, os multimídias são assim. Bem cru. Não perdoa a palavra, mas são horríveis, né? Então, assim, são muito simples, né? Os multimídias. Mas porque não é o foco do carro multimídia, entendeu? O foco do carro é a suspensão, o freio, o motor. Né? Então, assim, essa é a linha de raciocínio do E essa suspensão aqui né? A suspensão aqui dos carros japoneses, acredito eu que o piso lá do Japão não deve ser igual aqui do Brasil, de buraco porque o piso, você vai pegar uma suspensão de alguns carros importados, não roda aqui no Brasil, cara, é terrível você ter. Carros japoneses, vamos falar, de Toyota e Civic, que é o que mais, acredito eu que mais tem aqui. Suspensão aguenta pra caramba, perto de um coreano, de um alemão. Sim, aguenta. Hoje mesmo eu fiz revisão num Camry, Toyota Camry, 2018, blindado, né? E tá com 130 mil quilômetros esse Camry. E o cliente falou assim, cara, não tem nada pra fazer na suspensão? Eu falei, não tem, cara. E o blindado é pesado. É pesado. Apesar que as blindagens evoluíram muito, né? Então, assim, as blindagens antigamente que era... Não, mas ele é 98? De peso, 2018. 2018, tá. E original. Suspensão original. Tudo original. Suspensão original, tudo original. Pra você ter uma ideia, a gente trocou pastilha agora de freio traseiro agora, com 120 mil quilômetros. E um carro blindado, né? Então, assim... de fato, as em peças parte são vai muito da mais forma leves. de condução, exato, e de tipo cuidado e tal. Mas, no geral, eu tenho, faz tempo que eu tenho, na verdade, um Honda Civic, o japonês, mas o motor é americano, o Touring.
né? Sim. Aquele motor é americano, se eu não me engano. Mas eu tinha antes, em 2009, eu comprei um Civic 2008. Cara... Que era o New Civic já. Era o New Civic, Eu fiquei... Cara, o que era aquilo? O carro era um espetáculo, aquele carro lá. Aí depois vendi e comprei um Hyundai Sonata. Cara... Que é uma nave também, um carro grande. Mas não é pro Brasil, cara. Exato. Aquela suspensão, aquelas rodas, aqueles pneus pra rodar aqui. Às vezes eu ficava muito cabreiro, pegava chuva, cara, você não vê buraco. Passava num buraco não tão grande, pneu, pau, estourava pneu, para eu na chuva, família com filho, vai trocar pneu e tal. E eu falava, cara, não adianta eu ficar xingando o carro e nada. Eu tenho que ter um Jeep. Não adianta eu comprei errado, não é a culpa não é do carro, eu comprei errado. Se eu comprar um Jeep, eu não vou, né? Mas aqui em Americana, aí né? comprei. Aqui em Americana, se você tiver um Jeep, você tá andando bem, né? Porque você faz off-road todo dia. Pois é. Mas a qualidade é... Não, isso é incontestável. A qualidade é bem... Eu acabo indicando mais japonês para comprar. Cliente vai lá... Até eu quero criar alguma coisa, cara, no sentido assim... de dicas para os clientes nossos, quem está assistindo e tal. Aproveitar para pedir pro pessoal aí... se inscreve no canal aí, segue a gente vai ter vários conteúdos aqui, o pessoal vai voltar aqui, porque hoje é tanto conteúdo que vocês têm aqui que não vai dar tempo de falar tudo, mas falar dicas pro pessoal... Esse macacão aqui ainda, hein, Ricardo? Tem outro macacão ainda, né? Esse outro macacão aí. Dicas de compra de carro, cara. Do que ver num carro para comprar, porque tem cliente que compra carro, não os carros mais velhinhos, às vezes compra carro caro, carro ruim de compra, tem carro ruim de compra, cara, me desculpar, mas tem carro que eu não indico comprar, alguns carros. Ou o cara compra o carro todo detonado e só leva na mecânica depois que comprou. Então, assim, uma coisa bem legal para levar pro público aqui nosso que está assistindo, cara, dicas para comprar o carro, o que olhar realmente num carro para comprar, a dica sua de compra de um carro japonês, inclusive, o carro... Então, esse por exemplo, só um exemplo bem rápido, voltando um pouquinho na cultura, voltando um pouquinho nessa questão que você falou agora aí. Você vai comprar um carro usado no Japão, cara, ele vem escrito no para-brisa dele um dossiê inteirinho do carro, com avaliação. Tem histórico ali já. Então, se você olhar aquela folha, você está comprando o carro que ele é. E se tiver coisa na suspensão para fazer, vai estar marcado ali. Se tiver um banco meio desgastado, vai estar marcado ali. Se tiver ali um freio que está acabando, vai estar marcado ali. É uma transparência absurda, assim, né? E aí eu falo que essa questão só para a gente talvez fechar essa questão da cultura, mas infelizmente as coisas aqui são um pouco distorcidas, sabe? Então, assim, lá no Japão, parte do pressuposto que o cara vai fazer a coisa certa. Eles não precisam ficar vigiando 24 horas por dia. Porque o cara vai fazer... Eles partem do princípio que você vai fazer a coisa certa. Aqui não, a gente parte do princípio que alguém sempre vai sacanear, alguém sempre vai estar fazendo a coisa errada. E aí você sempre tem que ficar com o pé atrás, olhando. Eu tenho duas irmãs que moram em Portugal faz mais de 20 anos. Então, às vezes, eu vou pra lá, passo 30 dias lá de férias. E como aí, Tito, 30 dias de férias. 30 dias de férias em Portugal. Você tirou 30 dias de férias? Com euro? Rapaz. Nossa. Cara, eu fui abrir agência de comunicação. Aberto uma oficina. É bom demais. Eu não consigo treinar 11 da manhã ainda na academia. Mas... Deixou pingando, né? Mas então, pra mim é um sonho pra lá, cara. Eu vou pra lá e aí... por exemplo, meu cunhado é português, né? Às vezes eu tô lá, ele fica mostrando, tem os museus, os monumentos lá muito legal. Ele fica, olha aqui, é o castelo de não sei daqui. E eu fico, cara, olha aquela BM, velho. Cara, eu fico olhando mais os carros, né? Sim. Porque lá E até ele comentando um tempo comigo, que advogado lá é uma profissão pior do que qualquer profissão básica aqui. Por quê? Um pouco de questão de princípio. Ninguém tá muito enganando todo mundo. Aqui é uma enganação, cara, o tempo todo. Olha só. Não vou nem entrar em questão de colaborador, patrão, eu não quero entrar nisso hoje aqui. Mas é questão de tudo. É o carro que o pessoal engana aqui, engana ali. E o advogado tem que entrar toda hora para poder resolver um monte de pepino. Porque um monte de gente querendo dar um desperto em cima do outro. Um monte de picaretagem, o que você disse aí. Eu compro o carro e vendo, às vezes, também lá. E aí, às vezes, eu pego o carro de algumas empresas que eu atendo e o cara tá trocando a frota, eu compro o carro e tal.
E o pessoal, às vezes, me passa carro com KM alto, quilometragem alta. Cara, é questão de princípio, é questão de você ter... Eu vou entrar também na questão de religião, eu e Deus, eu tenho meus princípios e tal, mas estacionamento, lojistas, vai me desculpar, cara. Os caras é uma... Eu tô colocando muito... Não todos, não vou generalizar. Lojista igual político, cara. Vai ser picareta assim lá longe. Não tem um carro que os caras não votam KM, cara. Que nem você tá falando que você vai comprar o carro lá, tem uma folha lá com o histórico do carro. O proprietário que tá vendendo já tem lá. Sim. Aqui o cara vai vender o carro com... Esse dia eu tava pedindo um Export lá. Era novinha Export, muito bem cuidada. Só comigo os caras gastou 10 mil reais de manutenção. Em 1 ano e meio. Essa firma que eu atendo. Trocamos pneu, pneu não. Caixa de direção foi feita, freio, embreagem, fez tudo. Só que tava com 300 mil km. O pessoal falava, cara, se você não botar o KM, você não vai vender. Se não botar o KM, você não vai vender. Falei, cara, se for para mim vender carro fazendo isso, eu não vou vender. Então eu pensei comigo, falei, não, Deus vai me abençoar, eu vou vender esse carro com esse KM. Vendi com 300 mil km. Sem enganar, explicando, dei todo o histórico do carro que foi feito de manutenção. Agora o pessoal distorce tudo, as coisas aqui. Parece que aqui se o cara não for evangélico, você não pode confiar. Parece que... E olha lá ainda, né, às vezes, né, também. Mas não tem muito isso? Tem isso mesmo. Nossa, o cara é evangélico, então, você entendeu? Parece que esse cara é mais certo que os outros. E não é isso, é questão de princípio. Não, né? Princípios, valores. Sim. Né? Ontem eu estava vendo, nem comentei ainda com o pessoal, uma maré, eu tenho uma maré. Então, você é bem, né, um cara esperto e tal, comprou uma maré, cara. Cara, é isso que eu falo, a questão da ele cultura, roubou a minha né? maré. Não, senhor, eu ia comprar antes de você, não veio não. Fui comprar uma maré, aí o cara falou assim, eu também queria vê-la. Aí não foi, passaram uns 3 meses, eu comprei, por conta do meu filho, cara. Vai dar uma história bem legal. Mas o que acontece? O cara é um anúncio de uma maré 99 com 35 mil quilômetros. Falei, ô louco, um anúncio, eu vi a descrição, 35 mil quilômetros. Deixa eu ver esse anúncio aqui. Cara, você vê o carro por dentro. Fala, pegou enchente em São Paulo esse carro, pô. Que isso também é uma dica importante para passar para os caras quando vocês fizerem esse projeto de dar as dicas para as pessoas. É olhar o estado de conservação do carro também, porque odômetro, cara, o cara faz o que quer. Mas não tinha 35 mil quilômetros nunca aquilo. A quilometragem é muito relativa. Eu tenho clientes com 250, 300 mil quilômetros que nunca mexeram no motor. Troca de óleo e filtro a cada 10 mil e vamos embora. Agora tem carro com 30 mil quilômetros que esquece. Você tem que abrir o motor porque... Sim. Tá só a graxa. É que o pessoal dentro, também né? quer tudo. O cara vai comprar um carro hoje de 30 mil reais, um carro 2012, ele quer um carro com 50 mil km, né? Não acha, cara. É pedir para ser enganado. Quando achar, é pedir para ser enganado. Porque eu tô vendendo um Fiat Uno lá, Economy lá, tá com 230 mil km. O carro é muito novinho, cara. O carro não tem um barulho, o pessoal vai ver, não, caminho muito alto. Cara, o Uno é um carro para trabalho. Um carro, você quer achar um carro com 70 mil km, 80 mil km, um carro... Cara, deve ter. Acho. Não, e se tiver de verdade nessa quilometragem, o preço hoje, do jeito que o mercado está, vai ser muito maior do que o valor de tabela desse carro. Então, porque ele já entra numa questão de carros colecionáveis, que a gente está vivendo esse grande boom também, né? Dos carros. Até Versalhes os caras estão vendendo como carro colecionável. Fala, rapaz, que é isso? Quando que vai parar isso nesse mercado? Mas tem um boom realmente dos carros usados. Mas o maré eu vou ter uma também. Precisa, né? Nós fomos num lugar chamado Paraíso das Marés, né? Paraíso das Marés. Paraíso das Marés. No singular. O cara que tinha me vendido uns 3 marés lá, mano. Ainda bem que eu... Tava com juízo esse dia. Então a ideia também é aqui trazer um pouco essa dica pro pessoal aí. Isso é bacana, hein? Esse projeto é legal. Que tal o carro? Tipo, até um dia eu quero comprar um... Qual que é o seu carro? Aquele prata? O Subaru Impreza. Subaru Impreza. Cara, quero comprar um... Tem muito público pra esse carro. Tem. Cara, quero comprar... Vamos falar hoje só de Subaru Impreza aqui. Que disso, daquilo, tal. Então, vai ter muito público, né? Pra isso aí. Então, você é um cara que vai poder falar dessa... Agora, de tudo isso que você veio, tal. Quando que você falou assim, cara, vou montar uma mecânica pra mim? Você tá vindo muito bem, né, cara? Aí, você falou, tô sem problema nenhum, tô muito tranquilo, vamos montar uma mecânica pra mim. Dor de cabeça. De fato, eu tava lá na montadora, com
com um cargo relativamente legal, tinha carro da empresa, tinha celular, tinha computador, tinha seguro, tinha presidência privada. Eu tinha uma série de benefícios bem legais da montadora e estava, de fato, numa condição confortável, digamos assim, né? Mas você sempre, ou pelo menos eu sempre senti que eu precisava de mais, Foi quando eu decidi me aventurar, né? Tive a oportunidade de sair, né, num acordo e tal, e decidi, né, quando eu falo aventurar, jogar no mercado novo do empreendedorismo, que eu acabei descobrindo que, não sei se aptidão é a palavra certa, mas um gosto muito grande pelo empreendedorismo. E aí eu planejei, obviamente, foi tudo com base de cálculo, business plan, tudo bonitinho. E aí decidi realmente sair. Tanto que eu decidi sair em outubro, saí da empresa em dezembro, quase 3 meses depois. E aí, em março, que eu abri a oficina. Então, teve um processo de maturação. Formado em engenheiro de produção, MBA. Então tem um MBA em gestão Isso te ajudou a se preparar para abrir essa... Exato. Então, um MBA lá no INSPER, em São Paulo. E isso tudo me ajudou, obviamente, a me preparar para tudo isso, né? E aí foi quando eu decidi abrir a oficina, né? E aí foi bem interessante, porque assim, eu não sou de Americana, né? Eu ia perguntar, então, de onde surgiu você veio para Americana aqui? Eu não sou de Americana. Não perde o raciocínio aí que você vai falar aí aí nessa inauguração da oficina, muita gente questionava, mas assim, ainda que já estivesse morando em Americana, eu trabalhava em Sorocaba, então muito pouco eu ficava aqui, né? Então eu ficava, era praticamente uma cidade de dormitório, né? E aí quando eu decidi abrir oficina, muita gente fala assim, mas você vai abrir oficina, você não conhece ninguém. Quem que vai na sua oficina, né? Você não conhece ninguém, né? E aí foi quando a gente começou o trabalhinho de formiguinha ali, abrir oficina, né? Abrir oficina ali sozinho. Que era lá no Nova Americana. Nova Americana. E aí na sequência já contratei um ajudante. E aí você vai construindo, né? Você vai entendendo e tal, e aí as pessoas vão te conhecendo. Isso leva um tempo, né? Até você. Então, mas no meu julgamento, talvez, né? O William Morassuti fala muito isso para mim, cara. Cara, o que você construiu em 2 anos, cara, às vezes as pessoas demoram 10, 15, 20 anos para construir. Então, assim, eu sou muito grato por tudo isso. Mas foi muito, assim... e algumas pessoas que hoje estão abrindo oficina me procuram. Pô, como é que você fez? Como é que você fez? Como é que funciona e tal? E assim, é um trabalhinho de formiguinha que você vai construindo. Então, por exemplo, a primeira semana entrou algumas pessoas que foram indicadas por alguns amigos, algumas pessoas que sabiam que eu ia abrir oficina. Aí a segunda semana deu aquela mornada, você fala, meu, e agora, né? E aí eu comecei, fiz uns panfletinhos, eu acordava, eu saía de casa às 5 da manhã, 5h30 estava na porta da oficina, e eu ia no bairro distribuindo folhetim nos portões das casas até das 7 horas, 7h30 na hora de abrir a oficina. E aí comecei a trabalhar Instagram, essa foto da primeira oficina lá da Nova Americana. Essa é a primeira. É uma foto... Começou bem, pô. Primeira desse jeito aí, né? Foto na época da inauguração lá. Tá tudo bem bonitinho lá, tudo limpinho. E aí, comecei muito forte com o Instagram. Desculpa. E aí foi indo, cara. Deslanchou bem, graças a Deus. Eu não posso reclamar, não. Tenho bastante orgulho. E essa foto é da segunda já. O imprensa seu que você... meu Subaru Empresa, que tem uma história bem legal também. Tá comigo desde 2015, que foi quando eu voltei do Japão lá. Eu comprei ele. Foi o primeiro carro que eu comprei, depois que eu voltei. E essa é a foto lá da sua oficina nova, né? Novo endereço aí. Isso, é lá do Jardim Ipiranga, né? Tem um box Motul lá, muito bonito. Então tem um box Motul, que é um negócio bem legal. Até trouxe uma latinha aqui pra mostrar, tá vendo? E a ideia não é nem... Ele trouxe pra mim essa latinha de presente aqui. Não, ele até segurou muito com ele. Segurou mais pertinho aqui, assim, ó. A questão não é nem fazer propaganda da Motul, né? Não é essa a ideia, mas a ideia é da questão da forma com que eu gosto de trabalhar, do que... Voltando na questão da cultura, né? Da cultura que eu procuro ter lá na oficina, que é de parcerias e parcerias sólidas, né? Então, eu tenho 3 ou 4 parceiros que estão comigo desde quando eu abri e assim eu continuo seguindo, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa questão da parceria sólida,
da confiança, vamos caminhar junto, vamos crescer junto. E a Motu, desde que eu abri a oficina, sempre usei Motu. Eu optei em usar Motu por conta de qualidade, por conta do nome. E eu só vendo o óleo Motu lá dentro. E aí, com esse projeto que nasceu, é recente, esse projeto da Motu, que chama Garagem Motu, eles me propuseram a montar na oficina nova essa garagem, esse espaço. E aí hoje a gente é a única oficina americana, ou da região, talvez, se eu não sei Campinas como é que está agora, mas é a única aqui na nossa região aqui que tem esse espaço hoje, patrocinado pela Motu, né? Que é o Garagem Motu. E a, é bem legal. E a Ulti Garage é padrão concessionária, né? A sua ideia de montar ali, essa segunda já tem um padrãozinho diferente ali de... Exato, né? É uma estrutura bem mais montada. Sim, talvez você já tenha um tempo de mercado, você conseguiu se programar melhor. Isso, e tem uma qualidade ali, você vê um piso epóxi limpinho, vários boxes separados. E a primeira já era muito bem montada. Não, já era, talvez pelo espaço, já era organizadinha, mas o espaço não era tão grande. E aí, nossa, a minha frustração nesse primeiro projeto aí foi o piso, porque eu optei em não fazer o epóxi e aí ele acaba se desgastando muito rápido. Diferença, né? Então o epóxi já era um sonho montar na oficina nova, e foi bem legal. Mas nem lembro qual foi a pergunta. E a experiência que você tem de concessionária, você não trabalhou na parte técnica de concessionária? Trabalhei. Trabalhou? Trabalhei 4 anos. Em que ano? Foi de 2000. Quando eu voltei do Japão, em 2001 até 2004. Qual que é a diferença de você atender... Não que mude muita coisa, mas você atender o cliente concessionária e o cliente lá na sua mecânica? Questão de tudo aí, de precificação, de aceite de orçamento, no geral aí. O que você vê dessa experiência que você teve na concessionária e tendo a mecânica hoje? Eu acho que a grande diferença, talvez, das concessionárias de gerais com as oficinas hoje independentes, né, digamos assim, oficina de rua, é a questão da padronização, né? Então, na concessionária é tudo muito padronizado, né? Tudo muito, talvez até engessado demais, digamos assim. Mas talvez essa seja a grande diferença, né? Então você tem muito procedimento, muito padrão, né? Então você tem toda uma estrutura ali, né? Por isso que, por exemplo, a mão de obra da concessionária é maior que a das oficinas independentes. A hora é mais caro, né? Exato, porque ela tem a questão do pagar a estrutura, da questão do número de colaboradores, a questão da estrutura física, enfim. Tem toda uma questão que envolve hoje isso, né? Procura mais também, né? Fazer revisões. Saiu da garantia, procura as mecânicas bem montadas, a questão de você estar bem preparado, na sua loja bem preparada. O pessoal procura... eu fiz uma revisão na Mercedes lá essa semana, o pessoal saiu da garantia, não leva em concessionária. Já procura quem tem uma estrutura legal, porque confia no trabalho. Eu acho que com essa migração que foi que o Tito comentou agora há pouco, das oficinas migrarem um pouco para esse padrão novo, né? Que não é um padrão novo, mas é um padrão que está sendo mais difundido agora. Essa questão da mudança tem, entre aspas, prejudicado o fluxo de veículos nas concessionárias, porque agora o cliente sente mais falta, talvez, do atendimento bom. E, por exemplo, eu atendo carros na garantia. Atende? Atendo. Às vezes o cliente prefere ir já para uma oficina fora do que se manter na concessionária. Talvez essa questão do engessar demais o processo, né? Eu não posso dizer com clareza de todas as montadoras, né? Que eu não conheço no detalhe todas. Mas talvez essa questão de engessar o processo deixa menos humanizado o atendimento, menos humanizado o serviço. Então o cliente se sente um pouco acuado até, sabe? Então ele... Eu vejo... E você sabe muito bem, né? O cliente gosta de conversar, gosta de ouvir, gosta de ver. Tem que ser quase um psicólogo às vezes dele ali. Então assim, às vezes para ele... Eu lembro que há um tempo atrás você ia na concessionária da Volkswagen, você tirava uma senha na chancela, aí você deixava lá, esperava, aí vinha o cara, só pegava o seu carro e levava para dentro. Então assim, você não tinha contato pessoal, né? Então o cliente... Nossa, não consigo nem explicar o que eu estou sentindo com o carro novo, né? Levou o paciente para dentro lá. Exato. Né? Então, acho que essa questão da humanização
talvez a pergunta que você É a falou diferença também. Diferença, é uma das O diferenças cliente grandes, vira mais né? amigo do mecânico, Exato, né? exato. Eu vejo também, concessionária, tem que, né, adora criticar, né? Criticar. Mas eu vejo muito, algumas concessionárias, é horrível o atendimento. Pessoas pouco preparadas para poder identificar defeito, resolver o problema. E aí, muita rotatividade de mecânico. Talvez pela pouca valorização que tem nessa mão de obra que eles têm lá, tem muita rotatividade, e aí sempre tá pessoal treinamento, tal. Então falta talvez uma mão de obra mais especializada, e você vê o pessoal que chega na mecânica, que eu já busquei de guincho carro em concessionária para poder resolver problema. Já chegou, carro de lá, saiu de lá, o cara saiu da concessionária de guincho, saiu da concessionária, o carro deu problema, o cara veio de guincho para minha loja. Aí mandei a nota lá para, não vou falar o nome da Chevrolet, mas mandei a nota lá para poder eles pagaram o conserto. Mas claro que não é todas, claro que, mas às vezes hoje está tendo mais confiança assim, no pessoal tá se preparando melhor, né? Sim, os mecânicos, sim. Né? Que nem você disse, você que não é da parte do setor automotivo, da mão de obra, de reparação, você enxerga isso, né? Dessa melhora do pessoal se preparando mais, né? Assim, eu acrescento também uma coisa aí que é a questão financeira. Falando agora como consumidor. Uma vez a gente estava morando em São Paulo, ainda eu comprei um Gol Zero. E aí eu queria colocar o som no carro, com o CD da Pioneer, lembra? Que a máscara descia e tal, né? A gente está falando de 99 e 2000. Foi o meu primeiro Gol bolinha que eu comprei. E me chamou a atenção porque eu falei, bom, eu quero tudo dentro da concessionária. E eu paguei para a concessionária para instalar o som. Eles pegaram o carro e levaram no cara que instala som do bairro. A mão de obra não era da própria concessionária. Falei, poxa vida, eu estou pagando muito mais na concessionária. Não fiz nenhuma revisão depois disso, mas na concessionária. Por quê? Acaba onerando nesse procedimento aí, não era um procedimento que eu não achei legal. E o cliente passou a ver isso, enxergar isso com outros olhos também. Poxa, por que eu vou pagar para não ser atendido de acordo, aonde depois que acabar esse tempo de garantia, eu não vou ter esse relacionamento, eu já vou direto na oficina que eu confio. E isso se recicla a cada troca de carro. Por exemplo, a minha esposa, ela adora mecânica, adora automóvel também. Ela gosta. Então, ela se sente, quando ela conheceu o William da Morasucci, ela chegou em casa e falou assim, encontrei um mecânico adequado. Ponto. Falei, quem que é? O William. Falei, vou lá conversar com ele, né? Eu tinha uma Dakota na época, eu tinha acabado de comprar uma Dakota, levei para o William. Cara, a gente passou horas conversando sobre a Dakota antes de ser cliente ainda. Minha esposa só tinha levado o carro dela. E acabou que depois virou amigo, né? E cliente também. Mas, enfim, e tudo isso por conta do atendimento e do relacionamento que o cara se propõe a dar. Então, voltando a essa questão toda da cultura, a cultura do atendimento, a cultura da humanização, e a gente pode até falar da humanização das mídias sociais, né? Que é aí onde eu entro na questão da comunicação. O Ricardo tem um perfil muito peculiar mesmo, que a hora que ele pega o celular para gravar, ele vai falando, ele traz você para dentro da oficina dele. Isso é uma característica dele. Mas a humanização está ali por conta da cultura, de toda essa trajetória que ele contou para a gente até aqui, né? Então, só para fechar, se as oficinas não tiverem essa questão da humanização também dentro da cultura, esquece. Não adianta colocar norma, procedimento, porque não vai desenvolver nem a humanização dos próprios funcionários, né? Sim, a qualificação da mão de obra que você tem ali também está dentro da cultura que você desenvolve dentro da sua oficina mecânica, do seu centro automotivo, né? Eu também não gosto de criticar concessionário, até porque eu vivi muito tempo dentro de concessionária e dentro de montadora. Eu sei como funciona e eu sei que tem vários pontos positivos e negativos de ir numa concessionária ou não ir. Eu acho que tem muita coisa legal dentro da concessionária, né? Se a sua oficina tem um padrão de concessionária, de fato tem, eu espelho muita coisa que veio de concessionária, mas às vezes vai se perdendo algumas coisas. Por exemplo,
diagnóstico, reparo mais complexo. Às vezes a concessionária está focando tanto só no básico, na revisão ali, e no fluxo rápido, que ela perde a questão da humanização, perde o feeling com o cliente, perde o skill com as habilidades com os técnicos para diagnóstico e reparo complexo. Então, assim, isso é uma coisa que eu, mesmo depois que eu saí da montadora, eu tenho dado esses feedbacks para o pessoal, os amigos meus que ficaram lá, porque eu acho que é bem válido. Eu tenho vários exemplos. Há um mês, mais ou menos, veio um Civic G10 para mim, passou por concessionário, teve problema, veio para mim, nós resolvemos, era um problema de cabeçote, que não haviam conseguido detectar. O cliente, na garantia, trouxe o carro para reparar na oficina. Um outro Civic, também G10, mais novo, veio também de uma concessionária de São Paulo. O cara trouxe de São Paulo para cá para resolver. Então, assim, eu senti muita dificuldade com a área de peças de concessionária, porque a área de peças concessionárias, eu não vejo que elas... talvez elas sintam que as oficinas independentes sejam concorrentes, não sei qual que é o ponto de vista da área de peças, mas eu sempre senti muita dificuldade, né? Então, assim, você procura uma distribuidora, uma importadora, uma autopeças hoje de rua, você é muito bem atendido, os caras te ajudam, correm atrás. Concessionária é uma briga para você comprar uma peça. Tem que mostrar o número do chassi, tem placa do carro, modelo, e não tem facilitação nenhuma, enfim. Eu sinto um pouco de dificuldade com isso aí. Mas de novo, cultura, né? Então, acho que é uma cultura que eles empregam e acabam afastando. Eu sei porque eu lembro de números. Então, por exemplo, assim, no primeiro ano de garantia, dependendo da marca, dependendo do carro, chega a ser até 30% de perda. 30% de clientes que não voltam na concessionária, né? Então, é um mercado muito grande, né? Isso é bom pra gente, né? Deixa eles vir pra gente. E o Tito, o seu trabalho que você faz, cara, é uma puta de uma história legal também. Uma hora a gente vai contar mais a fundo tudo isso que você deve ter 70 anos. Você deve ter 70, você deve ter uns 80 anos, né? 86, porque, né? A barba porque tá mais branca. tem história pra caramba, né? Tem muita coisa aqui. Mas esse trabalho, vamos falar que você faz hoje com o UTI, com a Motitec, que é um centro de treinamento que vocês têm aí. Qual que é o papel seu aí? O que você quer mudar nisso daí? O que você quer alcançar? Para quem, no caso, tem... eu tenho um centro automotivo também. E quem tem aí também, você já fala o seu trabalho. O que você pretende mudar e acha que pode alcançar coisas melhores aí? Na verdade, a Growth, que é essa agência que... Growth Rock. Growth Rock. A gente está saindo da rocha e está voando. Na verdade, todo o objetivo dela é análise, diagnóstico e desenvolvimento estratégico. Então, quando a gente está falando principalmente de mídias sociais, né, que são os grandes canais de comunicação, as pessoas pensam que é somente montar um perfil no Instagram e postar foto e gravar videozinho, montar um perfil no TikTok, fazer dancinhas. Eu nunca fiz dancinha. E dali não Mas tem... essa semana vai ter uma dancinha lá, não vai? Não. Promete aí já. Não, a dancinha no escapamento do Subaru acelerando, né? Enfim. Então as pessoas acabam limitando a comunicação das mídias sociais a esses estereótipos de visualizações, né? Certo. Então, se eu fizer uma dancinha, eu tenho bastante visualização, mas espera aí, esse é teu cliente? Não sei. Por quê? Porque não foi feita uma análise, que é a primeira coisa que nós fazemos. Uma análise do perfil da mídia social. Para fazer essa análise de perfil, a gente analisa primeiramente qual é o objetivo da tua empresa, qual é a história da tua empresa, e aí eu me aproprio da cultura da tua empresa. Então, quando eu estou fazendo a gestão da UTI, eu estou dentro da gestão da UTI como se fosse o meu próprio negócio. E toda essa bagagem eu trago de todos esses 24 anos dentro do mercado de comunicação, com fotografia, publicação de revistas. Também? Fotógrafo, professor também de fotografia. Palestrante. Palestrante. Falei bastante. Fiz muitas palestras. Foram anos alguns longos anos viajando bastante por todo o Brasil.
dando palestras sobre fotografia, né? Sim. E treinamentos também. Só que dentro da fotografia eu sempre coloquei essa questão do atendimento ao cliente. Eu sempre empreendi, desde quando eu fui para São Paulo, né? Então, eu sempre tive o grande diferencial no meu trabalho e o que acabou me trazendo muitos clientes para o estúdio de fotografia que eu tinha em São Paulo, para a agência de comunicação que nós tínhamos junto ao estúdio, era o atendimento. Então, por exemplo, vou pontuar bem isso. Nós fotografávamos casamentos e tínhamos lá toda uma estrutura de fotografar casamento. Só aqui é uma palestra sua, né? Isso, esse aí foi o Estúdio Brasil. Aliás, uma curiosidade bem legal, cara. Não perde esse raciocínio que você estava falando lá atrás. Tá. Não. Mas continuar. A curiosidade dessa foto é que, assim, eu sou um dos únicos fotógrafos, na verdade acho que o único, que palestrou para todas as grandes empresas que organizavam congressos de fotografia antes da pandemia. Então, as empresas concorrentes, né, que são empresas de comunicação, editora de livro, organização de congresso, e eu permeei por todas as áreas, foi por todas essas empresas, foi muito bacana, tem um currículo bem legal. Certo. Enfim, mas o que acontece? Eu fotografava um casamento, 2 meses depois eu estava fotografando para a empresa das pessoas que estavam casando. Então eu sempre alimentei uma rede muito grande de relacionamento por conta do atendimento, né? Aí passava o tempo, esse cara abria uma outra empresa, se associava a uma outra empresa, eu continuava atendendo essa pessoa. Aí uma coisa que seria assim, para nichar muito o cara e falar, pô, mas a empresa do cara é empresa de fotografia de casamento? Não, mas nós fazemos publicidade também. Você estava falando do Honda Civic, né, que você teve. Na época, o estúdio que a gente tinha, o meu sócio, ele fotografou o lançamento do New Civic, quando chegou no Brasil, as fotografias 360, foram todas feitas lá no estúdio que a gente tinha em São Paulo, pelo meu sócio. Então, nós sempre acrescentamos muitas coisas ao nosso portfólio e, atrelando isso ao atendimento, a gente conseguia multiplicar sempre, né? Multiplicar e continuar multiplicando novos clientes, novos projetos. Não era só aquele trabalho básico de tirar foto? Não. Então, e eu vejo isso dentro do mercado automobilístico também. O cara que consegue se especializar e dominar o assunto dentro do mercado, mas ele está sempre se atualizando com os treinamentos, como, por exemplo, nós organizamos pela Motitech o primeiro evento VHE no ano passado, né? E foi excelente o evento. Vieram um monte de pessoas que participaram. E esse evento mostrou para a gente que, tem um mercado aqui muito bacana para treinamentos de carros híbridos elétricos, que acabou acontecendo agora, semana passada, Exato. Né? Tá retrasada. Essa semana está acabando, finalizando essa semana. Finaliza essa semana aqui o último ciclo dessa primeira turma do treinamento de carros elétricos. E tudo isso para quê? Mostrar o quê? A gente tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, mesmo se especializando em determinados momentos, em determinados nichos, né? Então, toda essa bagagem desses 20 e poucos anos aí, hoje eu coloco dentro do negócio do Ricardo, dentro do negócio da Motitech, da gráfica que a gente gerencia também, de um centro que a gente cuida lá também, enfim. Mas vivendo dentro da cultura local, dentro da cultura que o cara está inserido. Porque não adianta também a gente querer desenvolver uma cultura onde a cultura ainda não está estabelecida. E para estabelecer essa cultura, a gente tem que entrar no teu negócio e entender como ele é feito. E aí tudo começa na análise. Tem que o cliente tem que estar bem aberto a ser receptivo a essas mudanças aí. Tem. Porque eu acredito que para te falar a verdade, eu acabo divulgando pouco a minha empresa. É sempre cheio de carro, aquela correria tal, então você acaba... eu quando eu tô com o meu humor bem legal, eu gravo vídeos, eu falo disso que eu tô fazendo. Eu me chateei se eu chuto qualquer coisinha. Alguém comentou? Cara, não pelo comentário. Não, pelo comentário. Pelo meu estado emocional ali da semana, Entendo. eu não gravo. Entendo. Eu não gravo, eu não falo, eu não quero, não, sabe assim? Uhum. E a gente tinha que aprender, né, ter essa continuidade. Frequência. Todo dia, tal, frequência aí colocando tal. Mas eu acredito também que deve ter... por exemplo, se você chega na minha loja lá e quer... às vezes você tem uma ideia, um monte de coisas, nossa, dá pra nós fazer isso. O cara às vezes se fecha, Segura. fala... Sim. Não quer... Você quer ver onde o cara para? Qual que é o orçamento teu da tua empresa? Quanto você está faturando para a gente saber quanto você vai destinar para o marketing? Você quer saber quanto eu estou ganhando? Não. Eu quero saber qual é o faturamento da tua empresa mensal para a gente destinar uma parte disso para o marketing. Quanto você investe de marketing hoje?
Qual percentual? Não sei. Então vamos fazer conta, eu preciso desses números, né? E não, claro, não é assim, tão abertamente assim. Existe uma construção para falar para o cara quanto você está faturando, né? Mas o cara geralmente ele não quer falar. Tá bom, então dentro desse sabe, número, né? Quando ele sabe. Quando ele sabe. Isso é também isso é uma importante. coisa interessante. Quando a gente fala de gestão sabe. de oficina. Porque assim, que é uma A maioria não sabe. Eu conheci oficinas de 15, 10, 15 anos que o cara não sabia quanto ele fatura, quanto ele... qual o ticket médio dele, quantos carros tem passagem por mês, onde ele está ganhando mais, onde ele está perdendo mais. Então, assim... Quanto mais para o marketing ainda, imagina, vou colocar 50... Teve um que falou para mim esses dias aqui, não, eu coloco R$50 ali no Instagram, tá bom já. Para quê? Tá rasgando R$50. Você não tem um direcionamento, não sabe aonde você quer chegar. R$50 não é nada para Facebook, Instagram, Google, não serve, é pouco, é muito pouco. Ah, mas teve um monte de visualização. E daí? Converteu, Qual né? público chegou? Então. Quem chegou? Que da onde você veio? Transformou isso em cliente real? Para quem você direcionou essa publicidade? Ah, não, impulsionei. Tudo bem, você perdeu R$50, que é muito pouco. E é difícil também mostrar para o cara que, assim, outra coisa que acontece muito, né? Em todos os segmentos, não só nas oficinas mecânicas, o Ricardo ele é ponto fora da curva, né, nisso daí, que ele entende essa questão da destinação de verba, porque vem clientes, né, e ele consegue mensurar isso porque ele tem um super controle, né, do que ele faz, né? Então ele consegue ter uma triagem, esse cliente veio daqui, esse cliente veio daqui, né, e o feedback vem bem positivamente nesse sentido também. Mas o cara fala, bom, eu vou anunciar, então eu vou colocar R$2.000 esse mês aqui, quanto vai voltar para a minha oficina, para minha loja? Quanto eu vou vender a mais? Não sei. Porque eu trago o lead. Agora, tratar esse lead e transformá-lo no cliente é o seu atendimento. Não é a comunicação. É a comunicação do seu funcionário, da tua empresa, com esse cara que está caindo aqui num grande funil que a gente vai colocar, né? Exato. Então, mas tudo começa nessa primeira pergunta. Quanto você destina de verba para as tuas campanhas? Ah, não tenho ideia. Tá bom, qual o percentual que a gente pode destinar? As empresas hoje não colocam nem 0,5%, cara, do faturamento. E o ideal dentro de uma tabela de marketing é de 4% a 8%. Investir em publicidade, não só em mídia social. Investir em publicidade, em comunicação, outros meios, né? Quando eu falo comunicação, e por que eu bato tanto na questão da comunicação? Porque ela não é só mídia social. Existem um monte de outras mídias que você precisa se comunicar também, para que o cliente veja você e saiba que a tua empresa existe. E aí é o branding, né? A gente trabalha com a comunicação de marca, né? Como a marca está se relacionando no local onde ela está, para onde ela vai. Mas isso o pessoal acaba não tendo esse entendimento. Eu me encaixo alguns dessas falhas que tem aí. Todos nós erramos, né? Mas assim, quando você começa a entender que a empresa sua não é só você faturar, e o que eu costumo falar que às vezes já comentei aqui, tem muito, eu já fui muito assim, patrão rico e empresa pobre. Tá. O cara, tudo que ganha não está direcionando uma parte para ter um caixa, uma parte para o marketing, uma parte para manutenção de equipamento. Não, se ele vai construir, ele vai trocar de carro, ele vai fazer 1000 e uma coisa, então assim, suga. E quando a pessoa começa a entender que... Só que o mecânico, cara, não sei se foi isso que eu comentei aqui ou se foi num grupo que... Parece que o mecânico, ele tem na mente dele que ele tem que se lascar, ele tem que ser um lascado. Ele tem que ser aquele peão ferrado, não é uma empresa. Cara, a mecânica é uma empresa, uma puta de uma empresa boa. É uma crença essa, né? Uma crença limitante, acho que as pessoas acabam... Você enxerga isso também? Eu acho que é uma crença que limita muito o cara, os estereótipos, né? Aquele mecânico aquela oficina com uma lâmpada só, né? Toda suja, bagunçada. O cara roupa toda suja, aquela... Eu acho que são os estereótipos que a gente criou e dentro das crenças limitantes de cada um também. Aí a gente vai entrar até na questão da cultura, dos valores, né, dos princípios.
É que se o cara deixar muito velho para ele entender isso, ele não vai fazer. Não vai. Porque a paciência já se esgota e tal, e aí eu entendo. Uhum. Aí é onde entra, às vezes, a empresa familiar, que vem o filho e dá uma renovada em tudo e consegue dar... Porque o cara quando fica... Porque você tem que mudar, cara, a forma de pensar, a forma de cobrar, a forma de investir a grana que você está ganhando. Você tem que entender que, como você disse aí, é o marketing, é o atendimento... E não adianta você encher a mecânica do seu cliente de carro, se o atendimento vai ser ruim, se o pós-venda vai ser ruim, se o retorno, esse cliente vai ter retorno com o serviço realizado. Então, quando você quer evoluir e trazer realmente entrar no mercado diferenciado, cara, sozinho você não vai fazer. Não. Você tem que entender, que nem o Uti tem, você que faz parte da empresa dele, com esse trabalho, e não é só isso. Se você pegar a parte de contabilidade também, se pudesse pegar uma pessoa especializada no setor automotivo, te ajuda muito mais do que qualquer escritório de contabilidade, que às vezes deixa a desejar. E tudo é relacionamento, que nem você disse aí, questão ia tirar foto, mas não ficava só na foto. Tudo questão de relacionamento com o seu fornecedor, com o seu cliente, com entender que tem que ter outros braços e a pessoa não quer, não vou gastar com esse dinheiro, gastar isso? Não. Vamos cortar esse gasto eu não preciso. E fica na mesmice uma vida inteira. Uma vida inteira. Aquela coisa de fechar a oficina às 5 horas e fecha às 5, do jeito que tá, para, né? Não, cara. Você tem que pensar muito. Quer que desligue o ar? Tá gelado aí? Para aumentar. Tá, tranquilo. Mas tá mimado. Você viu, né? O cara trouxe aqui até... Quer minha blusa? Quer que eu pegue pra você meu casaco? Quer o chá quente? Você quer me desconcentrar isso? Mas você precisa contar a história desse macacão aqui ainda. Então, é isso que eu ia falar exatamente agora. Assim, tem bastante assunto, viu, Lucas? Eu gostei muito do que a gente começou aqui... o bate-papo. E eu acho que tem muito assunto ainda para rolar. A gente vai ter que vir umas 3 vezes aqui, viu, Tito? Porque tem bastante assunto. E aí, vocês estavam falando dessa questão do destravamento, a questão né, eu já vinha com essa ideia de que... primeiro que sozinho você não consegue fazer nada, né? E aí, você tem que começar a gerar algumas coisas dentro da empresa, dentro da oficina, dentro do negócio que for, para conseguir evoluir, senão você trava. É incrível como você trava. E aí eu fiz uma imersão em Campinas no final do ano passado que me abriu mente para bastante coisa, sabe? E aí eu continuo num segundo processo agora com esse mesmo instituto. E aí tenho uma mentoria de 4 dias que vai ser em julho. Mas o que eu quero dizer é que isso que o Tito estava falando é muito real, assim, você tem que abrir a mente e de que você tem que investir, você tem que gastar, você tem que empenhar, tem que ir para cima. Se você ficar segurando, porque você fala assim, vou contratar uma pessoa para fazer a recepção, mas vai dar um custo e ela não vai produzir nada, sabe? Vou ter que contratar uma pessoa para fazer cuidar do meu Instagram, quase eu que eu vou prefiro postar ficar foto sem um mecânico do que sem uma pessoa na recepção lá. Entendeu? Fica para mim. Olha só. E aí quando você começa a enxergar isso, você começa a ver como a evolução acontece, sabe? Então é muito legal, né? Então, assim, é rápido, né? E é rápido. É rápido. É rápido. Quando você menos percebe, fala, sente. louco. Sim. Transformou tudo. E entra a questão do empreendedorismo, né? Porque assim, eu me cheguei tão dentro desse negócio aí agora que assim, você fala assim, eu quero tempo não só para cuidar da minha oficina, não só para cuidar dos meus clientes, não só para cuidar dos veículos, porque assim, eu ainda ponho a mão na massa em muita coisa. Na verdade, eu ponho todos os dias a mão na massa em muita coisa. E por a questão da paixão, pela questão dos carros, enfim, tem uma série de coisas envolvidas e eu gosto de estar lá dentro da oficina, eu gosto de mexer lá, mas você quer mais tempo para gerar novas coisas. Então, assim, você quer mais tempo para criar mais coisas, para buscar novos negócios, para buscar novos mercados, para buscar novos clientes, né? Eu tô num outros modelos de negócio. Outros modelos de negócio que pode agregar o seu negócio. Sim.
Então isso é uma coisa É sensacional. muito assim, parece que é uma construção que não tem fim, né? Então assim, quando você começa a enxergar isso, você fala, meu, tipo, não tem limite, né? Eu vou onde eu quiser. Né? E você sabe uma coisa que eu preciso aprender também, porque a questão de entregar energia 100%, às vezes só num lugar. Porque aqui pra mim não... a gente se você tiver você tentando fazer tudo na sua loja, na sua mecânica, você não vai conseguir se limita, né? ter essa visão um pouco de fora, sair dessa turbulência que é tudo isso e ter uma visão diferente. Falar, opa, pera aí. Porque às vezes eu me cobro, às vezes eu tenho que sair, atravessar a rua e lá do outro lado olhar para dentro e falar assim, cara, o que eu já conquistei? Cara, olha que legal. Olha onde eu tô, olha de onde eu saí. Não é só querer. Então, beleza, cheguei até aqui. Agora eu preciso me organizar. Não é querer, né? E aí, cara, agora o que eu posso fazer? O que eu tô fazendo de errado? O que será que eu tô aqui me estressando o dia inteiro aqui, sendo que às vezes não tem necessidade? Eu acredito que às vezes eu atrapalho minha empresa, sabia? Porque você fica lá numa estresse querendo e aí eu deixo, às vezes, querendo passar tudo por mim, e tem pessoas que ficam esperando eu ir lá dar meu feedback, e travo lá e não vai, tem que ver, não, espera, depois eu vejo, travo, depois eu vejo. Então, assim, tem que saber delegar e saber entender, mas a gente que é empreendedor, a gente tem uma energia muito grande para poder... Mas tem que aprender a abrir mão também. Abrir mão também de alguns processos, para que os processos andem por si próprios. Sim, não, por isso que eu falo, que não a gente atrapalha. Isso, né? A gente atrapalha o negócio, sim. A gente já consegue atrapalhar. Tem hora que acho que é melhor você sair e deixar um pouco, mas e aí a gente empreendedor, a gente tem uma energia que a gente claro que eu busco às vezes eu busquei durante muito tempo motivação, mas depois eu entendi que meu problema não é motivação eu tenho muita, mais a disciplina, cara, a disciplina que falta às vezes de você estar para conseguir chegar num lugar melhor. Mas você, empreendedor, tem uma energia, não adianta, cara, chegar ali na sua empresa e querer colocar 100% da sua energia ali. Porque quem está ali ao redor não está com essa energia o tempo todo e está rodando. Cara, mas aí você tem que colocar energia na sua saúde, que é ir fazer academia. Você tem que pegar um pouco dessa energia, separar uma boa porcentagem para a família, uma boa porcentagem para a sua saúde, porque senão, cara, você dura pouco tempo, você não consegue viver muitos anos assim nessa frequência. Não consegue. Então é coisa que você tem que ir buscando aprender, porque sozinho você não aprende muita coisa. Como você disse que fez uma imersão e tal. Eu fiz tanto treinamento que você não faz ideia já. Imersão, coach. Eu tenho mentor até hoje, eu faço mentoria uma vez por mês. É o meu irmão, um dos meus mentores, eu faço com ele também, só que eu não pago nada pra ele. Daniel, valeu, tamo junto. Tem outro que eu já tenho um mentor que... Então, cara, faz total diferença. Se eu quero uma qualidade de vida pra mim, agora é que eu tô falando um monte, né? Não é pra mim falar, é pra vocês falar aqui, pô. Mas se eu quero qualidade de vida pra mim, pra minha família, eu preciso aprender, me moldar com outras pessoas. Não é só ficar mergulhado 24 horas, querendo fazer, né? E esse nosso empreendedorismo é muito forte, cara. É muito forte. Eu descobri, e a gente nunca sabe se o tempo foi certo ou errado, mas enfim, eu descobri, acho que no momento certo. E tô gostando desse negócio, cara. É bacana, né? Tô gostando desse negócio. Aí tem uma palavra dentro disso que a gente já discutiu bastante vezes, que chama liberdade. E aí a gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer. E não é. Não é fazer o que a gente quer. Liberdade é fazer o bom. Né? E aí eu vou entrar na academia agora, hein? Vamos lá. Vamos falar de academia. Por exemplo, cara, você trabalhou o dia inteiro, resolvendo problema, resolvendo aquilo, carregando peso, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Chega às 7 horas da noite, você fala assim, e agora? Eu vou pra academia, eu vou pra casa descansar, ficar no celular. Né? O que dá mais prazer? Ir pra casa tomar um banho e relaxar ou ir pra academia malhar lá, correr lá? 5 km na esteira. Levantar peso? Levantar peso. Tá doido. Que é um pacote de bolacha, um doce, um refrigerante. Mas aí que tá a questão da liberdade, entendeu? É fazer o que te dá prazer
ou fazer o que é bom, né? Por exemplo, né, a gente nem conseguiu chegar no assunto do drift ainda. Sim. Eu sou apaixonado por drift. Se eu pudesse ir todo final de semana. Todo final de semana eu tava lá. Porque minha adrenalina sobe muito. É um momento que, assim, eu sou que nem kart também. Descarrega. Imagina. Você gosta de kart, Lucas, imagina. né, Lucas? Você gosta de kart também, né? Então, o kart é uma foto, é isso aí. Ah, lá, ó. Lá em registro. Mas se eu pudesse, eu ia todo final de semana. Mas não posso. Porque não é bom ir todo final de semana. Tem que ter não, você tem que aprender a falar Tem a questão não pras coisas, financeira, né? tem questão família, questão compromisso, questão oficina, questão negócios. Então, assim... Entendeu? Então, assim... Tenho liberdade de todo final de semana andar de drift? Talvez tenha. Mas é bom? Não é bom. Então, é um assunto para um podcast. Mas isso não é uma questão também de maturidade? Que a gente vai desenvolvendo depois de tantos anos? Vamos colocar aqui na questão... idade mesmo? Desculpa, só. Aquela foto era em Piracicaba, que você falou de Piracicaba, foi em Piracicaba. Da CPA. Essa é de registro. Não é uma coisa que a maturidade permite isso? Hoje você, mais maduro, consegue enxergar essa questão da liberdade, da qualidade, do que é bom ou não e o tempo? Eu falo por mim. É que hoje, assim, a maturidade não tem relação com idade, idade, anos né? com o conhecimento que eu tenho hoje. Cara, seria muito... Eu teria comprado muito Bitcoin, cara. Não, mas eu acho que idade não tem relação com maturidade. Entendeu? Acho que... Não. Enfim, não. mas maturidade, com idade? Lógico que tem. Se você se propõe a se desenvolver, a estudar... Chega tarde a maturidade, talvez, chega. né? Não é bom, não sei. O cara é japonês, é outra discussão. O cara é japonês, então, é diferente, né? Não, eu entendo. Eu vejo a minha responsabilidade com 17 anos, eu tinha mais responsabilidades do que a minha filha hoje tem. Só que eu entendo o que você está falando porque eu vejo que ela é mais madura. Exatamente. Ela é mais madura do que eu era, com mais responsabilidade do que ela. Exatamente. Eu concordo, sim. Entendeu? É verdade. Não só a questão da idade mesmo, né? Mas no meu caso eu vejo eu acredito que essa vem maturidade... de criação também, viu? Sim. Eu acho que aí vem de criação. Criação? Porque, ou de busca interna? Porque mas eu acho que dependendo o seu onde você foi criado, a forma que você foi, te traz isso. Eu conheço umas pessoas, eu me espelho em algumas pessoas. Eu tenho que ser, eu preciso ser um bom pai, um bom exemplo, sim, um bom. Sim. Então, assim, tô procurando acertar cada dia mais. Mas dependendo da forma que você cria seus filhos, você vai chegar numa maturidade mais rápida, ou você vai criar uns bebelozinhos ali, você entendeu? Não. A forma que eu fui criado, cara. Uma forma bruta do caramba, uma forma que. Você entendeu? Meu filho eu achava que eu ia fazer igual com meu filho, não. Protejo tanto, tal, e você entendeu? Então talvez ele pode ter, esse pessoal mais novo, ele tem muito o senso crítico, de criticar o que fazem, às vezes, entendeu? O que você faz, eles têm muita voz para criticar o que você está fazendo, mas fazer, você faz menos, entendeu? A gente fazia. Você fazia muito mais do que a sua filha, você, tipo assim, dependendo... Sim. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Tinham mais ocupações, não tanto responsabilidades, né? Uma ocupação com responsabilidade. Mas a maturidade, pelo menos a minha, ela foi sendo uma crescente, né? Eu vejo nela, talvez até porque foi criada com esses valores e essa maturidade minha sendo desenvolvida, ela desenvolveu antecipadamente a maturidade dela. O menino também, com 14 anos, tem horas que ele fala: papai, não consigo conversar com os moleques da escola. Os caras só querem sair, falar de bebida, de meninas, e eu quero falar de carro. É por isso que eu falo, vem da formação. Vem da formação familiar. Sim. Concordo com você, sim. Aí, essa maturidade muda, eu acho, aí de... Mas então nós somos aqui, eu coloco até uma observação, que a gente é um elo, que a gente quebrou então um elo nessa questão da criação. Porque a maneira que nós somos criadas é diferente da maneira que nós criamos os filhos. Sim. Porém, nós fomos amadurecendo com o tempo e a gente consegue passar para eles, através das nossas experiências, essa maturidade, desenvolvendo neles precocemente essa maturidade e essa responsabilidade. Louco, hein? A gente quebrou várias barreiras.
Sim. para os nossos filhos, eu acredito. Sim. Nós saímos lá da oficina para filosofia, né? Viu, né? Aula de É, filosofia. o papo é hard hoje aqui, não é? Mas eu acredito que a gente quebrou várias barreiras em questão de várias coisas. E só que eu, no geral, eu vejo que e não vou nem falar que eu tô certo, que eu tô errado, que tem certo, quem tá errado, tá? Não vou entrar aqui pra... Mas com 30 anos, o que a gente conquistou, o pessoal de hoje, com 30 anos, vai estar começando a correr atrás. Porque perde-se muito tempo hoje com redes sociais, com tudo. Isso não vai te dar pouco resultado vai te dar. Poucas pessoas vão conseguir o resultado. Sim. Se você não colocar a mão na massa e não fazer, eu fico pensando daqui 20 anos, quem precisar de uma empregada doméstica, quem precisar de qualquer profissão que hoje ainda tem as mais de idade fazendo, quero ver aonde vai achar. Porque, que nem na Europa, muitos lugares já não acham mão de obra, né? Estados Unidos, o pessoal que vai de fora mesmo, porque já não quer fazer. Imagina daqui 20 anos, quando você precisar desmontar um motor lá e lavar o motor todo lá. E se hoje tá essa tecnologia do caramba, imagina daqui 20 anos. Você tem que pegar um motor V8 lá, abrir, lavar e montar e fazer funcionar e ficar. Quem vai fazer? Vai descartar tudo mesmo e vai ter que comprar tudo zero. Tira o velho e põe o novo. Imagina. Essa é a cultura da troca, né? Só troca. Porque não vai ter mão de obra. Substituição, né? Mas eu acredito que essa maturidade aí é meio complexa aí. Você viu que vocês chegaram no acordo aí, né? Não, assuntos polêmicos, né? E aí o drift é uma cultura japonesa, pô? A drift é uma cultura japonesa, difundida em todo mundo hoje. Nos anos 70, acho que começou o drift lá, né? Começa lá no Corolinha lá do Tofu, né? No Hachiroku, né? Mas é fantástico, cara. Tá na pista e tá dentro do carro e fazer o drift é fantástico, cara. É fantástico. Eu como eu sou mais Nutella, eu coloquei um simulador na minha mecânica lá. Eu gosto muito de game também. Então eu coloquei um simulador lá. Até combinar um dia. Então, um simulador é muito bom. Eu já treinei muito em simulador. Sim. E de fato ele simula. E te dá uma adrenalina. Eu corro muito online. Adrenalina louca também. Até convidar vocês, vamos pegar um sabadão. A única coisa que eu não gostei de correr online ou no simulador foi o kart, eu não gostei. Ah, não, kart não. Porque o kart influencia muito a questão do peso e do... Parece que não, mas existe muito toque no kart, né? De um carrinho no outro. E aí no simulador, o cara que não toca, você vai parar do outro lado da pista. Né? Então, demora a retomar. Então, mas o drift é bem realista, assim. O drift eu nunca. Vamos combinar um dia pra gente ir lá na mecânica lá. Ter aula de drift no simulador com o mestre. Pra gente brincar lá e vamos pegar um sabadão aí. Bem legal. Você trabalha de sábado lá ou não? Você abre de sábado a mecânica? Até meio-dia, isso. Eu também tô até 1h. Vamos pegar um sabadão lá, vamos lá. Bacana. Brincar lá e bater um papo também lá. E. Só chamar. Cara, só chamar. Foi um bate-papo aqui muito legal. Vai faltar muita coisa aqui pra se falar. Mas vou quase deixar um compromisso aqui pra gente marcar outra vez pra vir aqui bater um papo. Foi muito legal o bate-papo nosso aqui, vocês compartilhar essa história de vocês aí. Uma pequena parte, né? Porque tem muita coisa aí pra se contar. Termina do macacão. Termina a história do macacão, senão vai ficar uma quebrada. Ou deixa pro próximo. Você quer deixar pro próximo, você traz ele. Então tá bom, próximo a gente conta mais de drift, mais de track day, mais de kart, traz de mais novo. das marcas japonesas, né? Nossa, ficou tem o Subarinho aí que eu trouxe aí pra mostrar aí, que é uma... nasceu de uma paixão particular por Subaru e aí acabou hoje me surpreendendo no público de clientes Subarus que eu tenho assim, bastante com volume bem relativo assim, que vem de outras cidades, vem de outros lugares, né? Aliás, eu recebo bastante carro de fora, né? Não sei se acontece muito com você aqui, talvez não muito. Comigo não, eu não. Mas eu recebo não só da região aqui de Limeira, Piracicaba. Bom, Santa Bárbara e Nova Odessa nem conta, né? Que tá do lado ali. Mas reposição de peça dessas marcas? Cara, tem. Às vezes demora um pouco por conta de importação, mas tem. Você acha tudo. Bastante coisa no mercado. Como que faz? Tem mais importação, tal. E aí? Encosta o carro e fica um tempo esperando? Então, quando é algo muito específico, talvez tenha que esperar 1 a 2 semanas, 15 dias, 20 dias, um mês talvez no máximo. Mas peças corriqueiras acha no mercado.
Acha. Não só em concessionário, mas fora também. Você já comentou sobre isso? Alguma, por exemplo, acho que Peugeot, não sei se peça original de reposição, o pessoal não tem concessionário, não era para ter uma gama maior para poder fornecer para cliente? Assim, um drama, entre aspas, hoje nas oficinas é a questão das peças, né? Além da disponibilidade, muita peça com baixa qualidade. Então isso é um desafio hoje nas oficinas. Mas voltando aqui para as marcas que hoje eu atuo mais forte que as japonesas, tem bastante peça de boa marca e disponível no mercado assim, né? Não lembro de muitos casos aí de que precisou ficar muito tempo imobilizado por questão de importação, né? Mas é uma questão que a gente está trabalhando forte também. Esse é um outro braço que a gente quer voltar, a gente pode voltar a falar disso aí depois, que é a questão de importação de peças para carros importados, né? Então, eu acho que tem um mercado gigantesco aí que pouco está sendo explorado, sabe? Você pensa em se preparar de alguma forma ou se você já faz isso, importar e ter um estoque maior e tal? Hoje eu ainda uso importadoras, uso parceiros, né? Mas a ideia é a gente cada vez mais explorar esse lado aí também. Principalmente os carros japoneses, né? É outro diferencial, né? Você chega lá, tem peças que o pessoal não tem. Chega lá um Subaru, peça que você sabe que se conseguir deixar um estoque. Claro que estoque é sempre complicado, né? Mas hoje ainda o diferencial, que eu falo nosso, hoje eu falo da Ulti Garage, é a questão de cuidado com esses carros mesmo. Então, assim, algumas oficinas fogem desse tipo de carro, outras oficinas se aventuram e acabam gerando mais problema do que resolvendo. Então, assim, hoje acho que o nosso diferencial ainda não é nem a questão da peça. É o atendimento e o cuidado com esses carros que exigem um cuidado diferenciado, né? Que é ter mais conhecimento do produto, pesquisar, ir atrás, muita literatura técnica, muito manual. Então, assim, é coisa que a gente busca sempre e eu acho que traz um diferencial para nós hoje aí. Né? Principalmente carros marca japonesa, né? Então isso e a gente tem alguns contatos no Japão, tem algumas coisas que nos trazem algumas... Poucas pessoas se especializam numa marca específica, né? Isso daí é um diferencial legal sim. na sua marca aí, né? Isso é algumas coisas que a gente vem discutindo, né? De alguns pontos aí e como explorar mais essa questão dos... Porque quem tem um carro desse daí que muitas mecânicas se aventuram, que nem você disse aí, mas o pessoal descobriu o cara que é especialista nessas marcas. Não vai levar para mim esse carro. A não ser que eu já tenha mas se eu sou multimarcas e eu sou multimarcas, não sou especialista num carro específico, o cara tem um Subaru e o Ulti Garage, o cara tem que procurar o cara, velho. Você vai, a chance sua de cara fazer um serviço bem feito. Mas é um desafio enorme também, porque você acaba criando uma fila muito grande, sabe? Então eu já me deparei com situações que a fila começa a ficar enorme. E aí... Mas isso é um problema bom, pô. Não, um problema bom. Um problema que uma vez Excelente problema. Uma vez, numa palestra lá do Scopino, lá, o professor Scopino, ele falou assim, tenha sempre estoque de serviço, né? Então é um problema bom. Mas, em contrapartida, tem a questão da satisfação do cliente. Então, assim... buscar atender o cara da melhor forma possível no tempo que ele deseja, no custo que ele deseja, na qualidade que ele deseja, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, que é essa fila que às vezes cria por conta de especialização, né? Mas é algo bom de ser tratado, né? Não é algo ruim, não. Você entende seus números, você quer chegar você vai atender. Exato. Né? Claro que não dá para atender todos, mas a mão de obra hoje é complicada também, né? Para você ter o colaborador, de ter... a empresa tem que estar muito bem equilibrada para poder ter pessoas competentes junto com você também. Não é fácil, né? Que nem a gente criticar às vezes aqui, falar isso, aquilo, não é fácil. Tem que estar muito equilibrada. A vida pessoal, principalmente, tem que estar muito certinha. E aí veio uma coisa que a gente conversou outro dia lá, o dia que você foi na oficina, que é a questão do financeiro, né? Ninguém tá para trabalhar por hobby ou para trabalhar de forma filantrópica, né? Tem que gerar lucro, tem que gerar retorno, né? Então tudo isso está envolvido, né? Então você tem que ter uma pessoa certa para pedir peça, para essa peça não te dar prejuízo. Sim. Tem que ter uma pessoa certa para agendar o serviço, para esse agendamento não gerar uma reclamação ou um cancelamento de outro serviço que seria muito lucrativo para você, né? Então assim, tem uma série de coisas que envolve toda essa estratégia
para que empresa ser lucrativa, né? É engrenagem, Por isso são que eu várias me espanto. engrenagens, né? Por isso que eu me espanto muito em oficinas que não tem controle nenhum, zero, né? Como é que ele consegue enxergar? Ah, mas eu vejo o saldo da minha conta no final do mês, mas você está perdendo a oportunidade de ganhar muito mais. Porque você não está enxergando onde você ganha, onde você perde, entendeu? Então muito... Você sabe por que muita gente já não quebrou na questão desse setor automotivo e tal? Porque tem muito carro. Tem muito carro, falta um pouco de mão de obra. Então, mesmo mais ou menos, o cara vai levando, vai tendo. Porque é muito abençoado o nosso setor. Você vê, a pandemia não parou a gente, graças a Deus. Não aumentou Sim, na pandemia? Entendeu? Eu não tive, os primeiros 15 dias ali foi crash ali, parou tudo. Mas não parou, cara. O serviço todo fevereiro é o pior mês de fluxo de carro na minha loja lá, é fevereiro. Tá. Da pandemia pra cá é os meses que mais vende. Depois começou fevereiro, nossa, da pandemia fevereiro foi o mês que eu mais vendi na história da minha loja lá. Então, assim, é um setor abençoado, então por isso que as pessoas conseguem ir empurrando com a barriga ali, fazendo mesmo, porque sempre tem o cliente ali que, se você é ruim, vai parar um carro, vai quebrar ali, o cara não te conhece, você vai ter o serviço. Vai arrumar. O Lucas tentou fechar o podcast, a gente já estendeu mais 15 minutos. Porque hoje hoje tem até plateia aqui, né? Veio a Jaque, minha esposa, tá ali. O B também tá ali. E o Samuel que tá ali, só cuidando da toda a parte técnica também, que é super importante aqui também. Mas tá bom, foi muito legal, cara, o bate-papo aqui. Quero que volte mais. Vamos trazer mais um, se possível. A gente coloca mais um aqui para ter mais assunto ainda. Vamos trazer o William. O William, né? O William. Vamos chamar o William também para vir para cá. Quero trazer uma hora a Karina também, que manja muito também da parte de gestão, contabilidade e tal. E às vezes dá vontade de eu tô começando. Então, assim, cara, às vezes você fala, cara, será que vai valer a pena eu fazer, tal. Mas quando você faz, tem pessoas igual vocês que vêm aqui, super inteligentes, super dedicadas no que faz. Cara, é muito gostoso. E acho que quem está assistindo também do setor também não tem como não se prender e ver. Ninguém está aqui falando besteira, falando mal de ninguém, reclamando. A gente fala da história, fala do que faz e faz bem feito, né? Já tem um diferencial no que faz. É muito top. Então, assim, vai ter... Eu tava gravando semanalmente, agora estou gravando quinzenalmente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um prazer estar com vocês aqui. São pessoas que eu não conheço há longa data, mas com certeza a gente vai estar junto mais vezes aí. E tem mais assuntos que eu queria conversar, perguntar, tal. Mas senão a gente vai apanhar hoje aqui, né? Chegar em casa eu vou apanhar, tem um monte de criança lá esperando. Cara, mas obrigado, Uti, obrigado, Tito. Agradeço. E logo a gente vai estar de volta batendo um papo aqui. Valeu, tamo junto. E quem ainda não é inscrito no canal aí, tá assistindo a gente, se inscreve aí, curte, compartilha. Tem que chamar o público também, né? Pra poder... Comentário é muito importante. Pede um assunto que você tem dúvida, dá uma dica de assunto aí pra gente também falar. Critica o Uti, critica o Tito, fala mal dos caras, né? Tem que ter os haters aí, senão não funciona, né? Vamos pra cima. Hater é sinal de sucesso. Tá bom, tamo junto. Obrigado e até a próxima, cara. Obrigado. Valeu. E parabéns. Valeu. Valeu, tamo junto.